Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia em Lamentações, capítulo 3, versículo 21. Amém? Vamos ver o que está lá. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Pai Santo, Deus amado, Deus querido, eu te louvo e te agradeço por esse momento, Senhor. Toma frente, Senhor, na tua igreja. Toma frente na minha vida, Senhor. Que eu seja apenas um vaso, Senhor, nas tuas mãos. Um canal de bênção para a tua igreja, Senhor. Fala a tua igreja como tu falaste comigo, Senhor amado. Eu creio que grandes coisas fará o Senhor. Modificações de situações, Senhor. O Senhor vai, Senhor, fazer coisas extraordinárias na vida de cada um. Mudar, Senhor amado, muitas coisas que têm que ser mudadas. Mas isso tudo é para a honra e glória do teu nome. Por isso, Senhor amado, eu agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pode sentar. Na Bíblia judaica diz assim: no entanto, em minha mente continuo voltando a algo que me dá esperança. Sabemos que aqui foi um período difícil para Israel, né? Se você ler Lamentações, você vai ver que só causa dor, percas, né? Transtornos, tudo porque não deram ouvido à voz do Senhor. E a palavra do Senhor diz que Ele não faz nada sem avisar os teus servos, os profetas. Israel estava sendo alertada. Não porque Deus é, se Deus é amoroso, porque Deus permitiu tudo isso daqui. Simplesmente, amado, Deus, Ele vai falando, chega uma hora que Ele sai. E você fica só. E quando você fica sozinho, as coisas não andam da maneira que você espera. Quando Deus não está na situação, fica difícil, né? E aqui nós vimos que Israel passou por um período terrível aqui. Porque nós vimos aqui que Israel estava cercada. E ali eles passaram por muitas dificuldades, por fome, pessoas morrendo nas ruas, crianças morrendo no colo da mãe, né? E o profeta vendo todas essas coisas acontecerem. Aí ele chama o povo e diz, né? Senhor, como que pode tantas coisas terríveis estar acontecendo com o teu povo? E muitas vezes Deus ali não falava nada. Mas aí, né, ele escreve isso daqui. Quero trazer à minha memória aquilo que me traz esperança. Só voltando para o Senhor para as coisas modificarem. Só voltando ao Senhor para as coisas começarem a andar novamente. E Deus chamou Israel ao arrependimento. Mas Israel dava ouvido a outros, né, outras fábulas. E não ouvia o profeta. Ouvia aquilo que gostaria de ouvir. Muitas vezes a gente quer ouvir aquilo que a gente gosta. Mas às vezes não é isso que Deus tem para as nossas vidas. E sabemos que Deus é o que nos dá esperança. O mundo pode estar o caos, né? Mas Deus nos dá esperança. Porque se não fosse o Senhor, como que nós estaríamos aqui hoje? Fala para mim. Eu com certeza não estaria mais aqui. Porque Deus já me livrou de morte, eu vou te falar. Porque Deus ainda tem algo para fazer e glória a Deus por isso. Como Deus tem algo para fazer nas suas vidas, né? E glória a Deus por isso. Então nós vimos aqui que o profeta estava angustiado. Viu coisas terríveis, situações desesperadoras. E o choro, nessas horas, é inevitável. Quem quer ver só morte, né? Ninguém quer ver morte. Ainda mais de crianças no colo da mãe. Quem quer ver uma coisa dessa? Mas um pouco antes aqui, em Lamentações 2, do verso 11 ao 14, diz lá, ó,
Com lágrimas se consumiram os meus olhos, turbada está a minha alma, e o meu coração se derramou de angústia por causa da calamidade da filha do meu povo, pois desfalece os meninos e as crianças de peito pelas ruas da cidade. Dizem as mães: onde há pão e vinho? Quando desfalecem como ferido pelas ruas da cidade, ou quando exalam a alma nos braços de sua mãe. Que poderei dizer-te? A quem te compararei, ó filha de Jerusalém? A quem te assemelharei para te consolar a ti, ó Virgem, filha de Sião? Porque grande como o mar é a tua calamidade. Quem te acudirá? Os teus profetas te anunciaram visões falsas e absurdas, e não manifestaram a tua maldade, para restaurarem a tua sorte, mas te anunciaram visões de sentenças falsas que te levaram para o cativeiro. São palavras fortes do Senhor, né? Mas às vezes nós não queremos ouvir as correções do Senhor. Então vimos aqui que as visões do profeta eram fortes, né? Homens, mulheres e crianças morrendo de fome nos braços da mãe. E o que falar nessa hora? Muitas vezes nós temos visto, né? A nossa vida também, né? Situações difíceis que às vezes não tem o que falar. O que você vai falar, né? Qual palavra você vai levar para uma situação que está passando de terrível, difícil? Não é verdade? Mas no verso 14 nós vimos lá, né? Os que eram para ajudar falando a verdade fizeram o contrário, falaram mentiras. Ao invés de levar o povo ao arrependimento, levaram mais para longe de Deus. Muitas vezes a correção é melhor a fazer. Levar o povo ao arrependimento e trazê-los para junto do Senhor. É isso que muitas vezes, né, nós temos que fazer. Porque as situações difíceis vão surgir em nossas vidas. Isso aí é um fato. Né? No mundo tereis aflições. Então não é porque nós somos do Senhor que nós vamos estar isentos de situações difíceis em nossa vida. Mas nós temos que entender que sem Deus nós não vamos conseguir sair dela. Então, quando surgem as situações, devemos buscar ainda mais o Senhor para as nossas vidas. No verso 15, 16, 17, diz assim: todos que passam pelo caminho batem palmas, assobiam e maneiam a cabeça sobre a filha de Jerusalém. É esta cidade que dominavam a perfeição da formosura, a alegria de toda a terra? Todos os teus inimigos abrem contra ti a boca, assobiam e rangem os dentes, dizem: devoramo-la. Certamente esse é o dia que esperávamos, achamo-lo e vimo-lo. Fez o Senhor o que intentou, cumpriu a ameaça que pronunciou desde os dias da antiguidade. Derrubou e não se apiedou. Fez que o inimigo se alegrasse por tua causa e exaltou o poder dos teus adversários. É difícil, né? Saber que o próprio Senhor, né, deixou que tudo isso acontecesse. E a nossa atitude, o nosso comportamento é o que vai dizer se vamos cair ou ficar de pé diante de Deus. Porque sabemos que o nosso inimigo, né, o que ele quer é a nossa ruína. E ele se alegra com a nossa queda. E por isso, quando erramos, temos que pedir perdão dos nossos pecados, se arrependermos e voltarmos para o Senhor. Quando abrimos brecha para o inimigo, ele vai fazer o que tem que fazer. Quer te derrubar, quer te fazer triste, né? Quer zombar da tua cara. E quando você está lá para baixo, parece que as coisas, né, ficam cada vez mais difíceis. Pessoas zombam da gente. Nós temos que entender que nós somos zambujeiro enxertado na videira.
Se os que eram, né, da videira foram cortados, imagina nós se não andarmos segundo a vontade do Senhor. Também seremos cortados da videira, né? No verso 18 a 20 diz assim: o coração de Jerusalém clama ao Senhor, ó muralha da filha de Sião, corram as tuas lágrimas como um ribeiro, de dia e de noite, não te des descanso, nem pare de chorar a menina dos teus olhos. Levanta-te, clama de noite no princípio das vigílias, derrama como água o coração perante o Senhor. Levanta a ele as suas mãos pela vida de teus filhinhos, que desfalecem de fome à entrada de todas as ruas. Vê, ó Senhor, e considera quem fizeste assim. Onde as mulheres comeram o fruto de si mesmas, as crianças do seu carinho? Ou se matará no santuário do Senhor o sacerdote e o profeta? Isso é o profeta orando ao Senhor, né? Nós vimos aqui, nessa passagem, que fala que se praticou canibalismo ali. É isso? As mães comiam o próprio filho. É uma coisa terrível. A fome era tanta, né, que a criança morria no colo e já virava comida da mãe. É uma coisa dificílima, né? E o pecado do povo fez o povo violar a aliança e a ordem moral de Deus. Comeram seus filhos e os profetas e sacerdotes estavam cometendo homicídio dentro do santuário. A que ponto chegou, ou a que ponto chega o ser humano por causa do pecado? Hoje é diferente? Amado, se eu falar para você que hoje mesmo se pratica canibalismo no mundo, né? Isso aí vai tudo contra as ordens de Deus. Israel chegou a fazer isso, um povo escolhido por Deus, cuja nação foi o Senhor que deu nome para ela. E por causa do pecado chegou nesse ponto. Às vezes o pecado cega a nossa mente, a nossa visão, né? E nós não enxergamos direito o que estamos fazendo. Você já reparou que quando surge uma brechinha, se for no casal, já vem as contendas, né? Já vem as brigas. Aí um quer falar mais alto que o outro. Um fala alto, outro fala alto, outro fala alto, e o adversário só está dando risada ali. É, né? Ele está do ladinho ali, só observando e sorrindo. Porque naquela hora você está cego, você não está enxergando, né? Que você está fazendo é tudo o contrário do que Deus tem para a sua vida. E às vezes você quer abandonar, quer largar da esposa, ou a esposa quer largar do marido. Por causa que a situação chegou num ponto, fala, não tem mais o que fazer, não aguento mais. E o Senhor está falando, né? Você fez um juramento quando você casou. Seria na alegria, na tristeza, não é isso? Que você não deixaria. Só a morte poderia separar vocês. E às vezes não é isso que acontece. Às vezes, por causa de pouca coisa, você abandona o seu cônjuge. E por causa do quê, né? Porque abriu uma brecha para o inimigo entrar ali e fazer a festa. Nós vimos aqui que no verso 19 o profeta incita o povo a clamar a Deus. Derramar o coração diante do Senhor com súplica, com choro, com arrependimento. Para ver se o Senhor ouve e tem misericórdia, né? Nós temos que fazer como Pedro, quando negou o Senhor 3 vezes e chorou amargamente. Imagina a situação, Pedro negando o Senhor. Aí quando o galo canta a 3ª vez, o Senhor olha para Pedro.
Imagina a gente negando o Senhor quantas vezes. E o Senhor olhando para nós e nós não olhamos para o Senhor. Porque se olharmos, com certeza vamos fazer igual Pedro. Vamos chorar amargamente. Não é isso? Se você está num conflito, amados, se recua. Muitas vezes é melhor recuar um pouco. Né? Sai do meio daquele conflito. Dobra o seu joelho ao Senhor e clama a Ele. Fala, Senhor, me ajuda que eu não estou conseguindo superar essa situação. Só o Senhor pode mudar essa situação. Não precisa ser entre casal, pode ser entre filhos, pai e filho. A situação está difícil, né? O filho está rebelde, não está fazendo aquilo que você espera. Às vezes uma situação no seu trabalho. Muitas vezes você tem que recuar na situação, buscar o caminho do Senhor. Porque com certeza o Senhor vai dar a solução para tudo isso. Mas nem tudo está perdido. Então nós vimos aqui que bem no meio da lamentação do profeta, ele faz o povo lembrar que apesar de tudo, as misericórdias de Deus pelo seu povo não têm fim. Não é isso? Está lá em Lamentações 3, no verso 22. Veja o que está escrito lá. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Eu estava vendo uma explicação das misericórdias de Deus. Né? E a moça falou que... Ela explicou, né? Misericórdia em grego, e depois ela explicou a misericórdia em hebraico. Quer dizer útero. Ela falou, mas o que tem a ver útero com as misericórdias? Só pode ter misericórdia quem gera. Por isso que Deus tem misericórdia das nossas vidas, porque é Ele que nos gerou novamente para ser dele. Então é dessa maneira que a misericórdia do Senhor é sobre as nossas vidas. Ele tem amor por nós, Ele tem compaixão por nós, né? A graça dele sobre as nossas vidas. É por isso que nós temos que estar sempre, né, debaixo das mãos do Senhor, porque Ele tem misericórdia das nossas vidas. E no verso 23 diz assim, Lamentações 3, 23, renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Então a graça, a compaixão, a misericórdia de Deus renovam-se cada manhã, porque Deus é bom demais, né? Grande é a sua fidelidade para conosco. E é por isso que a nossa fé, a nossa confiança, ela volta, né? Quando nós buscamos o Senhor. Como diz lá, né? Quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Experimenta fazer isso na sua vida. Está com um momento turbulento na sua vida, um momento difícil, né? Recua um pouquinho e traz à sua memória aquilo que pode te dar esperança. Né? Como diz lá na Bíblia judaica, né? Em minha mente continua voltando a algo que me dá esperança. Amado, quando você perde o emprego, até que no começo não é muito ruim, né? Porque ainda você tem um dinheirinho. Mas com o passar do tempo as coisas vão ficando difíceis. As contas não param de chegar, né? Aí você corre na presença do Senhor e fala, Senhor, mas como é que eu vou fazer? Já está vencendo o mês e eu não tenho dinheiro para nada. Mas não sei qual maneira, né, que Deus faz, que de repente você vai passando. Né? Alguém vai ajudando, alguém vai fazendo alguma coisa, Deus vai usando outras pessoas. E você vai passando a situação.
Então você fala assim, nossa, Senhor, e agora, né? O mês que vem já está aí de novo. 30 dias passa, para quem está desempregado, pior ainda, né? E você pode correr onde quiser. Pode correr para lá, para cá, as portas não abrem. Né? A hora que você vê uma coisa boa, fala, agora vai dar certo. Aí você chega lá, não dá certo. Então você tem que voltar novamente para o Senhor. Falar, Senhor, vamos de novo aqui. Né? Eu preciso sair dessa situação. O Senhor abre uma porta aqui para mim poder sair dessa situação. E ficar firme, mano. Né? Não vai aceitando qualquer coisa que vem na sua vida, que às vezes não é do Senhor. Porque a gente não sabe o trabalhar de Deus na nossa vida. Né? Então foi assim que Deus faz na nossa vida. Quando você pensa que é de Deus, não é de Deus. Né? Aquela porta excelente, né, de ganhar 100 mil reais por mês. E Deus fala, não é essa porta que eu tenho para você. É aquela que você vai ganhar 2.500 reais. E obedece, né? Obedece. E obedece porque é melhor, né? No 24, diz assim, 3:24. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. A minha porção é o Senhor, né? Ele é tudo o que eu tenho. Amado, podemos perder tudo que nós temos, mas nós não podemos perder, né, a presença de Deus na nossa vida. Só não tira de mim o teu espírito, como disse Davi a Deus. Não é isso? E continuando, né? Talvez você colocou um sonho na mão do Senhor e o Senhor está falando, vai chegar o tempo. Né? O tempo disso aí acontecer. Então aguarde, se ainda não aconteceu, aguarde que vai acontecer. Verso 25 e 26 diz assim. Coloca lá, meu irmão. Bom é o Senhor para que o esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor e isso em silêncio. Esperar no Senhor. O que esperar no Senhor? Tudo. Né? Esperar tudo no Senhor. Porque tudo está na mão dele. A nossa vida está na mão do Senhor. Nós não sabemos quantos dias ele vai dar para a gente, ou anos aqui nessa terra. Mas nós estamos na mão dele. Né? E a gente ora para que o Senhor nos dê saúde, né? E o tempo que a gente estiver aqui com saúde, com força, né? Para poder fazer a obra do Senhor. E buscar no Senhor o quê? Tudo também, né? Tudo que nós precisamos temos que buscar no Senhor. Não é isso? E tudo em oração, né? E aguardar a salvação do Senhor em silêncio. É sem reclamar, sem murmurar, só aguardar em silêncio. Porque nós sabemos, se o Senhor fizer, e se Ele não fizer, Ele é Deus em qualquer circunstância. Não importa o que você está passando, Ele é Deus. Então, a restauração de Israel virá quando parar de culpar Deus pela situação que se encontra. E reconhecer que é pelos seus próprios pecados que está passando por toda a situação adversa. E nós sabemos que muitas vezes, né, o nosso deserto, muitas vezes é nós que vamos decidir quanto tempo vamos ficar nele. Né? Às vezes Deus já tem a saída para você, mas você não está enxergando. Em Lamentações 3, no 39, 40, diz assim. Por que, pois, se queixa o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Esquadrinhemos os nossos caminhos, provemo-los e voltemos para o Senhor. Não é isso? A própria palavra vai falando o que a gente tem que fazer.
Não é? Então Deus disciplina quem ama. Muitas vezes passamos por desertos para saber que Ele é Deus e nós somos servos, e não ao contrário. Porque Israel passou 40 anos no deserto. Deus fala que é para saber o que estava no coração do povo. Muitas vezes Deus coloca a gente no deserto, né? Não, a gente não vai querer ir para o deserto. Mas é para saber o que está dentro da gente. Para reconhecermos que Ele é Deus, né? E nós somos servos. Em Hebreus 12, 11, diz assim, põe aí, irmão. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Então, a correção não é boa, né? De momento não é boa. Não é isso? Então, qualquer disciplina, enquanto é aplicada, ela é dolorosa. E não traz alegria nenhuma. Mas aí fala que depois de treinado por ela, né, o fruto vai ser pacífico, fruto de justiça. Então nós temos que ter o verdadeiro arrependimento. Nós temos que voltar para o Senhor. Em oração, reconhecendo que somos pecadores. E que precisamos do perdão do Senhor. Porque o Senhor, Ele é perdoador, né? Vamos ver lá em Isaías 55, 7. Deixa o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. E volte-se para o nosso Deus, porque é rico, hein? Quem que é rico em perdoar? Nosso Deus, né? Então, se Ele perdoa, nós temos que fazer igual. Porque foi Ele que ensinou o perdão. Quantas vezes devemos perdoar o nosso irmão? 7 vezes? 70 vezes 7, né? Então, se precisar, você perdoa várias vezes. Ninguém está falando para você conviver com ele. Mas perdoar e amar. Sabendo, né? Da situação dele, que era igual a nossa, né? Que a gente também não conhecia o Senhor. Vamos ver Lamentações 3, 55 a 57. Já está chegando no final, irmão. Da mais profunda cova, Senhor, invoquei o teu nome. Ouviste a minha voz. Não escondas o ouvido aos meus lamentos, ao meu clamor. De mim te aproximaste no dia em que te invoquei. Disseste, não temas. Essa é a palavra do consolo para as nossas vidas, né? Do fundo do poço invoquei o teu nome. Né? Senhor, preciso de ti. Você está no fundo do poço? Invoca o nome do Senhor. Fala, Senhor, eu preciso de ti. Preciso do Senhor na minha vida. Me ajuda a sair dessa situação. O Senhor ouviu a minha voz e o meu clamor. E os meus lamentos. Amado, o Senhor está ouvindo a tua oração. O Senhor está ouvindo a tua voz, o teu lamento, né? O Senhor ouve o teu clamor. O Senhor se aproximou de mim quando clamei, ou quando chamei pelo Senhor. Né? Senhor, vem em meu socorro. Né? Todo dia nós temos que falar isso. Senhor, vem ao meu socorro. Eu preciso que o Senhor me socorra. Né? Porque os dias são maus, diz a Bíblia. Os nossos dias são maus. Então precisamos do socorro do Senhor a todo dia. Todo dia das nossas vidas. Não é isso? E no final, o que o Senhor diz lá? Não? É isso que o Senhor fala para mim e para você nessa manhã. Não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Porque o Senhor vai fazer. Apesar de tudo, é o Senhor das nossas vidas. E Ele faz.
né? O Senhor é o nosso advogado. E o Senhor pleiteia a nossa causa, né? O Senhor reme a nossa vida. Vê lá o que diz Isaías 41, de 8 a 10. Mas tu, ó Israel, servo meu, e tu, Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo. Tu, a quem tomei das extremidades da terra e chamei dos seus cantos mais remotos, e a quem disse, tu és meu servo. Eu te escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. A destra fiel do Senhor está estendida para você. Se você precisa de ajuda, pegue na destra poderosa do Senhor, que Ele vai te levantar. Amém? Então, nós vimos aqui que as misericórdias do Senhor não têm? Renova-se cada... Grande é o amor e a fidelidade de Deus por nós. A cada manhã que Deus nos concede, né? Novidade de vida. Cada manhã que você acorda é uma novidade de vida para você. Para encerrar, vamos ler o Salmo 130. Aí nós já vamos encerrar. Das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Se observarem, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão para que te temam. Aguardo, Senhor, a minha alma o aguarda, eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espere Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia. Nele, copiosa redenção. É Ele quem redime Israel de todas as suas iniquidades. É a palavra poderosa do Senhor. Então, espere Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia. Devemos colocar a nossa esperança no Senhor. Porque a misericórdia e a graça é só encontrada no Senhor. Por isso que o profeta orava aqui, Senhor, tem misericórdia da minha vida. Todos os dias devemos orar nessa oração, Senhor, tenha misericórdia da minha vida. Porque o Senhor nos gerou novamente, não segundo a carne, nem segundo o sangue, mas pelo Espírito. Nós somos de Deus, Deus nos deu o privilégio de chamarmos Ele de Pai. Quando você vai orar, como você chama Deus? Pai, ouve a minha oração. E Ele é Pai, porque Ele nos gerou novamente. Então, Ele pode ter misericórdia das nossas vidas. Amém? Então, Deus abençoe a todos com essa palavra, que possa preencher o coração de vocês, assim como preencheu o meu. Nos momentos de desespero, nós temos que trazer à memória aquilo que nos traz esperança. E Deus é aquele que nos traz esperança cada dia, cada momento da nossa vida. Não é isso? Quantos irmãos, Tem uma irmã Ana Cristina, Luísa, passando por procedimentos difíceis. Mas em nenhum momento elas abandonaram o Senhor. Todo momento elas estão, segurando na destra poderosa de Deus. E é Deus quem vai tirá-la dessa situação. O homem é pleno instrumento do Senhor na face dessa terra. Pode ser do Senhor, pode não ser do Senhor, seja quem for. Porque se o Senhor quiser te abençoar, até o ímpio Ele usa para te abençoar. Então todos estão aqui debaixo do poder de Deus. E eu creio que o Senhor tem palavra de vitória para cada um. Cura, Cura da física, da alma e do espírito. Amém?